Sabe, quando a gente pensa no livro de Malaquias, é fácil imaginar Deus falando sozinho, né? Mas não é nada disso. O livro de Malaquias é, na verdade, um debate, e um debate bem intenso. É como se fosse uma discussão acalorada entre Deus e o povo de Israel, que se sentia meio, sei lá, desiludido, esquecido, e a gente vai mergulhar nesse diálogo, nesse bate-boca, começando com a pergunta que, olha, bota fogo em tudo. E é aqui que tudo começa. Com uma pergunta que é quase um soco no estômago. Imagina a cena. Deus chega e diz, eu sempre amei vocês. E a resposta do povo vem na lata, cheia de desafio. Ah, é? E como você nos amou? Essa é a faísca que incendeia o livro inteiro e já mostra de cara que o relacionamento ali, olha, tá por um fio. Então, para a gente entender essa treta toda, a gente vai seguir a estrutura do próprio livro, passando por cada um desses pontos de discórdia. É um amor que é questionado, depois ofertas e sacerdotes corruptos, alianças quebradas, a acusação de roubar a Deus e, por fim, o dia do juízo. A gente vai ver como um argumento vai puxando o outro, montando esse quebra-cabeça da tensão entre eles. E o primeiro ponto, olha, é o mais básico de todos. Não estou falando de leis, de rituais, nada disso. A discussão aqui é sobre a base de tudo, o amor. Quando o amor, a confiança fundamental, é colocado em dúvida, é como se o alicerce de um prédio começasse a tremer. Tudo que foi construído em cima corre o risco de desmoronar. E aqui fica bem claro o tamanho do problema, né? De um lado, Deus afirmando, eu amei vocês, uma declaração de amor, firme. Do outro, o povo rebatendo, amor como? Prova, é uma desconexão total. O que Deus diz que fez não bate com o que o povo sente que recebeu. É como se estivessem falando línguas diferentes. Tá, e qual é a resposta de Deus para essa provocação? É bem interessante. Ele não fala de um milagre que fez ontem, nem nada disso. Ele vai lá na raiz, na própria fundação de Israel. Ele lembra da escolha de Jacó em vez de Esaú. É como se ele dissesse, olha, o meu amor por vocês não é algo de momento, não depende do que vocês fazem hoje. É uma escolha de base, uma escolha histórica, que define quem vocês são desde o começo. Ok. Superada essa primeira discussão sobre o amor em si, o debate muda de foco. Agora, a questão é como esse amor é demonstrado, ou melhor, como não é. E a acusação vai direto para quem deveria dar o exemplo, os líderes espirituais, os sacerdotes. E olha só o padrão se repetindo. Deus chega com uma acusação bem direta. Vocês, sacerdotes, estão desprezando o meu nome. E a resposta deles é aquela ignorância fingida, sabe? Nós, desprezando o seu nome? Como assim? Eles não negam, só se fazem de sonso, perguntando o que foi que eles fizeram de errado. E aí, Deus expõe a hipocrisia com exemplos que não deixam dúvida. Ele lista o que eles estavam oferecendo no altar. Animais cegos, doentes, machucados, basicamente o lixo do rebanho. E aí vem a pergunta matadora. Tenta dar um presente desses para o seu governador. Vê se ele vai gostar. A mensagem é um tapa na cara. O que eles estão dando para Deus, nenhum líder humano aceitaria. É muito desprezo. E aqui está o ponto central do problema, que é ainda mais grave. A questão não era a pobreza, não era a falta de opção. Era a enganação na cara dura. A pessoa tinha um animal perfeito no rebanho, prometia esse animal, mas na hora H trocava por um todo defeituoso. É essa intenção de enganar, essa malandragem que, segundo o texto, atrai a maldição. Agora, na terceira disputa, o foco se abre. O problema não está mais só dentro do templo, com as ofertas. Ele já se espalhou por toda a sociedade. A acusação agora é sobre quebra de alianças, de contratos sagrados. Isso mostra como a falta de integridade numa área acaba contaminando todo o resto. Primeiro, a aliança com os sacerdotes. Deus faz um contraste brutal entre o ideal e a realidade. O ideal, eles deveriam ser os guardiões da verdade, ensinar o caminho certo, ajudar as pessoas. A realidade, eles mesmos se desviaram e, pior, viraram pedra de tropeço, fazendo muita gente errar por causa do ensinamento torto dele. Depois a acusação vai para dentro de casa e fica ainda mais pessoal. A bronca é sobre a traição no casamento. Os homens estavam simplesmente abandonando as esposas com quem construíram a vida. E, de novo, a gente vê aquele padrão. O povo pergunta, mas por quê? Como se não entendessem o problema. Para eles era um assunto privado, mas Deus estava mostrando que a fidelidade em casa e a fidelidade com Ele estão totalmente conectadas. E a resposta de Deus a esse porquê é uma das frases mais fortes de toda a Bíblia sobre o tema. Ele diz que odeia o divórcio,
que nesse contexto é visto como uma espécie de violência disfarçada, uma traição. Fica bem claro que a infidelidade dentro de casa é um reflexo da infidelidade que eles estavam tendo com o próprio Deus. Chegamos na quarta disputa, e aqui a linguagem sobe de nível, fica ainda mais pesada. A negligência do povo agora não é mais tratada como desrespeito ou infidelidade. Agora é crime. Um crime de roubo. A acusação é na lata, sem rodeios. Vocês estão me roubando. E a resposta do povo? A mesma de sempre, um ar de quem não entendeu nada, quase uma insolência. Roubando você? Como assim? Como é que se rouba a Deus? Então Deus explica o que é esse roubo. É a retenção dos dízimos e das ofertas. Aquele dinheiro, aquela produção, era o que mantinha o templo funcionando, sustentava os sacerdotes. Ao não entregar, o povo estava basicamente paralisando todo o sistema de adoração. E, segundo o livro, isso trazia uma maldição para a nação inteira. Era uma quebra de confiança e de participação. Mas aí, no meio dessa acusação super séria de roubo, vem algo totalmente inesperado, um convite. Deus, na verdade, desafia o povo. Ele diz, me testem nisso, façam a parte de vocês, tragam os dízimos e vejam se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar tanta bênção que vocês não vão ter nem onde guardar. É um chamado para trocar a desconfiança pela fé e, literalmente, pagar para ver a resposta. E com isso, a gente chega no clímax do livro. Depois de tanta acusação, tanta resposta atravessada, a conversa muda para o futuro, para aquele dia em que todas essas discussões vão ter um ponto final, o chamado grande, terrível dia do Senhor. A última queixa do povo é puro cinismo e algo super atual. Eles basicamente dizem, não adianta nada servir a Deus. A gente se esforça e quem se dá bem são os arrogantes, os que fazem tudo errado. A resposta de Deus é uma promessa. Calma, vai chegar um dia em que todo mundo vai ver, sem sombra de dúvida, a diferença entre quem é justo e quem não é. E como essa diferença vai ser revelada? Através de um processo de purificação. O livro usa uma imagem muito forte. A vinda do Senhor será como fogo de um ourives, aquele que derrete o metal para queimar toda a impureza e sobrar só o que é valioso. Ou seja, o julgamento não é só para punir, é para refinar. E esse processo, olha só, começa pelos próprios líderes espirituais. E o resultado desse dia de fogo é um contraste de 8 a 80. Para os ímpios, a imagem é de destruição completa. Vão ser como palha seca no fogo. Não vai sobrar nem raiz, nem galho. Já para os justos, esse mesmo dia é como o nascer do sol, trazendo cura, alegria, uma liberdade tão grande que é comparada à de bezerros sendo soltos no pasto. E então, o livro de Malaquias, e na verdade todo o Antigo Testamento, se encerra com uma profecia misteriosa, mas super importante. Antes que esse dia final de juízo chegue, alguém vai ser enviado para preparar o terreno. Uma figura no espírito do profeta Elias. E a missão dessa figura? Converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. É um chamado para reconciliação, para restaurar os laços. E o livro termina nos deixando com essa tensão no ar. Essa pergunta, essa missão é uma última chance? Uma oferta de graça para evitar o pior? Ou é só o último aviso antes da maldição chegar com tudo? A resposta? Bem, a resposta fica para a gente pensar.